Boa noite! Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aí ao vivo. Graças a Deus tivemos um tempinho para fazer uma live, porque estávamos um pouquinho sumidas aqui. E até que as pessoas vão entrando e vão aí se sentindo à vontade aqui na nossa live. Deixa eu contar um pouquinho aí para quem vai assistir a reprise. Que o nosso assunto de hoje, ele é para aquelas pessoas que estão se sentindo estressadas, que estão se sentindo aí ansiosas e até mesmo se sentindo paralisadas pela frustração de estarem passando por grandes desafios aí dentro do ambiente de trabalho, né? Então, é um grande prazer poder estar falando sobre esse assunto, que eu acho que é um assunto muito pertinente. Nós ficamos aí com sequelas aí dessa pandemia, né? A gente sabe o quanto essa pandemia afetou o nosso emocional. E também a gente sabe o quanto nós precisamos nos desenvolver aí nessa área da autoliderança, né, da autogestão emocional, porque nós que estamos inseridos aí dentro das nossas empresas, dentro do nosso próprio negócio aí, para quem é empreendedor, sabe que a gente precisa estar bem resolvido nessa questão emocional aí. Boa noite, Adirã, tudo bem? Elisandra, é um prazer ter vocês aqui. Eu já aproveito para chamar aqui a nossa colega que vai fazer parte da nossa live, aí vai ajudar a nós desenvolver esse assunto aí com vocês. Adirã, se você puder mandar o convite aqui, eu já aceito, aí você já entra aqui na nossa live, tá bom? Então, gente, até que a nossa querida Adirã aí consiga o acesso à nossa live, eu quero convidar vocês. Lá no link da minha bio, aqui do Instagram, nós temos o link para entrar no grupo VIP, que lá eu estou colocando alguns conteúdos exclusivos, diferenciados aí toda semana, para tratar desses assuntos que envolvem a liderança, que ajudam aí a nos desenvolvermos mais, a estar mais preparados aí para o nosso mercado de trabalho. E antes disso, eu quero convidar, Elisandra, convida mais pessoas aí para nossa live. Eu estou convidando aqui também. Adirã, vamos lá? Vamos convidar mais pessoas? A gente sabe o quanto é importante aí o nosso assunto. A gente sabe o quanto é bom a gente estar reunido para conversar sobre esse tema aí. Então, olha, já estou convidando pessoas aqui. Convidem também. Deixa eu chamar a Adirã aqui. Oi! Oi, Tudo bem, Adirã? tudo. É incrível como eu sempre apareço com a metade da testa cortada nesse Instagram. Incrível, minha filha, toda vez, mas tudo bem. Tá São tudo certo, experiências, né? tudo Vão me certo. ajeitando. E aí, como tá? Tudo bem? Tá tudo certo. Adirã, Ainda estou metade. se apresenta aí, Deixa fala eu. o que que você faz aí, qual é o teu nicho de trabalho. Sim, vou me apresentar direito. Agora sim, né? Tô aparecendo. Tá tudo certo. Ok, eu tenho que ficar bem longe aqui. Então, Rejane, nossa, que alegria poder participar aqui com você. Agradeço imensamente o convite, né, que você me fez. E eu vou me apresentar, né, brevemente, assim. Para quem não me conhece, eu sou a Diran Alves, e já estou, assim, trabalhando, né, há muito tempo. Muito tempo, quando eu digo assim, muito tempo, é mais ou menos uns 20 anos nessa área, né, com pessoas, com gestão. Hoje, né, chamamos de gestão das emoções.
Mas a gente costuma chamar realmente assim, lá na minha época, né, há muito tempo quando eu comecei, que era o desbloqueio da mente, das emoções e tal, né? Então já tem muito tempo que eu trabalho dessa forma, tanto a nível individual quanto com pessoas, né, líderes, chefias, enfim, que era mais no presencial. E aí, de uns 4 anos para cá, eu realmente estou me aventurando, assim, né? No termo, dizendo assim, me aventurando, porque eu gosto mais, assim, gosto muito de desafios. Então, nesse mundo online, né? É fantástico para mim, até porque me proporciona ficar muito mais tempo em casa com os meus filhos, né? Não tem como uma pessoa dizer que ajuda outras pessoas a liderarem a própria vida se você não está conseguindo ser líder dentro da sua própria casa com a sua família, né? Então, esse é o Verdade. primeiro requisito, assim. Então, como a minha família é minha prioridade, né? Eu creio que a maioria das pessoas são assim, pensam assim, então o mundo online, o mundo virtual para mim é fantástico, assim. Estou muito feliz, né? Principalmente por essa interação, né, com mais facilidade com pessoas de todos os lugares. E já quero agradecer a presença de todas as pessoas e daquelas que vão ver aqui no seu perfil e no meu também. Sim. Flávia, boa noite, Flávia, tudo bem? Que bom ter você aqui. E hoje a nossa live, a gente direciona para líder, mas quem não é líder, né? No mínimo, a gente tem que ser líder da própria vida, né? Como você acabou de falar aí. E a gente vê assim que o líder dentro de uma empresa, seja às vezes até o professor, no caso da Flávia, que trabalha aí com a parte pedagógica, né? A gente vê assim que é um líder também dentro da sala, né? A Elisandra, eu sei que trabalha com liderança também. Então, é o líder que está mais à frente e que sofre os principais impactos aí dos desafios que a gente tem dentro desse meio de trabalho, né? Então a gente vê que assim existem muitos, cada vez mais frequentes as pessoas reclamando de estresse, de frustração dentro do ambiente de trabalho, de insegurança, né? Porque não sabem lidar com esses desafios. E a gente entende que também é a origem de depressão, que também pode ser a origem de burnout, né? Eu mesma tive burnout um tempo atrás, faz uns 10 anos já. E assim, eu consegui sair dessa situação depois que eu dei alguns passos em direção ao autoconhecimento. Né? Então a gente vê que está muito ligado a como a gente reage às situações que acontecem, né? E não só ao fato em si que aconteceu. Você concorda comigo, Diran? Sim, realmente assim, hoje, né, eu continuo ainda fazendo muitas pesquisas, estudando bastante, aliás, muito mais agora do que antes, né? E a gente vê que o quanto é um mundo, não só dentro das corporações, não é disso que nós estamos falando, né? Estamos falando no contexto geral. O quanto que as pessoas realmente adoeceram, né? O quanto que elas estão estressadas, cansadas, desanimadas, ainda mais depois de tudo que nós passamos, né? Nesses últimos 3 anos, praticamente. Então, assim, e veja, Rejane, que não é só os adultos crianças, adolescentes, né, jovens, então está muito conturbado. E aprender realmente a lidar com isso vai fazer toda a diferença daqui para frente, não só na vida de quem trabalha, né, como numa chefia, numa liderança, como professores, né, como a Flávia, como você disse que é professora também, como eu atendo muitos professores, principalmente professores, né, que lidam dentro da faculdade, que o estresse ainda é um pouco, né, um pouco não é muito, né, Uhum. estressante, né, nesse sentido. Universitários, então assim, são pessoas que estão absolutamente com uma mente assim, sabe, com as emoções totalmente abaladas. E lidar com as emoções é fundamental. Agora, para o futuro, e talvez se lá atrás, eu digo assim, lá atrás, há uns 10, 15 anos, mais ou menos, se todas as pessoas tivessem mais essa mentalidade aliás, se nós soubéssemos que iria ficar nessa situação, talvez já se fosse praticando, né, a gestão emocional desde a fase da adolescência, né, pais, na minha opinião, isso deveria ser ensinado nas escolas Nas mesmo, né, escolas, eu para ia os comentar. professores,
para quem trabalha ali com as crianças, falar sobre essas questões com as crianças, porque elas compreendem, porque eu falo com os meus filhos. E o meu filho menor tem 7 anos e eu sento com ele, a gente conversa abertamente sobre essas questões. Se ele fica meio chateado, nós vamos lá, eu ensino ele a aprender a lidar com essa situação, para que ele Uhum. não cresça, né, de uma forma assim tão envolvido com tantas informações e fique com a mente dele um pouco mais tranquila, né? Seja assim mais independente. Então vê que não é só depois de adulto. Agora é óbvio que Sim. nós precisamos trabalhar mais isso porque já estamos nessa fase, né? Mas quão importante seria se começássemos todos aí a lidar, né? Ensinar, divulgar isso, até mesmo na faixa etária bem pequena mesmo, né? Bem mínima aí, que é E é, nas escolinhas. sim, e até mesmo porque eu acredito que a maioria de nós foi educado para não representar a emoção que está sentindo, né? E até assim, dando um spoiler das nossas estratégias aí, é uma coisa que a gente precisa começar a olhar com um olhar diferente, né? E não é da noite para o dia que a gente vai dar um estalar de dedos e a gente vai ter aí as nossas emoções tudo sob controle, que não vai chegar um dia que vai estar tudo resolvido lá no nosso trabalho, em casa. A gente vai ter uma liderança só para o bônus, né? E não para o ônus aí também dessa função. Então, a gente sabe o quanto é importante a gente ir um passinho de cada vez, despertando essa mentalidade para que a gente possa se desenvolver e ter uma consciência de que é melhor a gente se preparar para aquelas situações que a gente vai passar, para os desafios que a gente vai passar, do que a gente esperar ter a expectativa de que essas situações vão deixar de acontecer em algum momento, né? Principalmente quem está aí no mundo corporativo, são muitos processos, são muitas hierarquias, né? Então todo mundo acaba em algum momento sendo líder, em algum momento sendo liderado, né? A gente tem que aprender essa relação com as pessoas de forma que a gente consiga ter uma estabilidade maior nas nossas emoções, né, Adiran? Você concorda que essa questão aí de não ser da noite para o dia é um fato? Você que trabalha aí diretamente com essa questão aí da gestão das emoções? Sim, é verdade. Não é da noite para o dia. Até porque se nós formos ver, né, pensar sobre essa questão, nós vemos que tanto a ansiedade, o estresse, né, o medo, tudo isso não começou da noite para o dia. Levou um tempo. Uhum, E ainda assim, a pessoa que está passando por isso, até que ela comece a perceber isso, ela comece a dar aquele, né, start mental nela e dizer, poxa, o que está acontecendo comigo? Demora também um tempo. uhum, Então veja que é uma somatória, vai começando um dia após o outro, uma situação após a outra, e quando ela vê, ela já está nesse, né, mergulhada nessa situação. E aí, para resolver isso, também não é da noite para o dia. Ela não deitou triste, né, que é uma tristeza mais profunda, mais uhum. crônica, e vai acordar, nossa, super feliz da vida. Seria ótimo se fosse assim, né? Então, vejo que nós estamos falando aqui de casos mais avançados, né? Não é porque, bateu o pé ali né, na porta, é lógico que você vai ficar triste. Isso sim é curável. Amanhã você amanhece, daqui meia hora você já está feliz de novo. Mas é preciso trabalhar, é preciso investigar, é preciso que procure realmente profissionais, né, que saibam interpretar o que essa pessoa está falando, tentar interagir melhor com ela, se conectar com ela de fato, para que realmente possa ajudar essa pessoa a entender a si mesmo o que está acontecendo com ela, porque eu já atendi muitas pessoas que não entendem o que está acontecendo com ela. E Uhum. quando muitas vezes eu perguntava para ela o que é que ela estava sentindo, o que ela percebia em torno dela, ela dizia, Dina, eu não sei. A única coisa que eu sei é que eu só levanto chorando, eu trabalho chorando e eu durmo chorando. Vê a situação, né? Então, é uma tristeza que vem lá de dentro. Então, não adianta você ficar colocando coisas externas para ela fazer.
apontando, julgando, sabe? Ou mesmo dizendo que a pessoa é fraca. Ah, você é fraco. Principalmente aquela questão, né, de que lá desde a infância, que muitas vezes a gente não pode chorar. Já dizia, não chora, homem não chora, mulher tem que aprender a se comportar, não pode chorar, não pode falar demais. Você entende? Então, tudo isso foi criando essa Sim. dificuldade, esses bloqueios, né? Então, realmente, a gente precisa sentir e perceber realmente o que está acontecendo e tomar providências e entender que a cura, né, a melhoria disso, a transformação disso, essa mudança não vai acontecer da noite para o dia, é um processo. E ela tem que Sim. se permitir. E a gente, além de se permitir, a gente tem que estar sempre ligado para que a gente consiga aí entender esse processo que acontece em nós, né? Para não acabar acontecendo aí de a gente não conseguir nem descrever o que a gente está sentindo, né? Eu já me aconteceu isso, de eu não saber o que é, tipo um vazio que você não sabe de onde veio, mas que aparentemente você não tem motivo, mas que ele está ali presente e está te consumindo ali, está te esgotando, né? E agora respondendo uma pergunta aqui da Flávia, vocês acham que quando um líder faz a colocação de um funcionário num cargo que não corresponde ao perfil dele, o adoecimento é possível? Na minha opinião, sim. Sim, porque quando ele não tem ligação, ele não tem o perfil para estar lá, ele vai estar infeliz. Né? Ele vai começar a ter uma frustração, uma tristeza, porque talvez ele estava numa função que ele amava, que ele queria permanecer lá. E aí, num cargo novo, onde não é o perfil dele, pode ser que ele desanime. Tem uma situação que eu presenciei que foi realmente isso. Ela era uma excelente profissional numa área que ela trabalhava, e ela acabou tendo crise de ansiedade, ela acabou até depois se desligando da empresa porque ela não conseguiu se adaptar no cargo novo. E era uma pessoa assim, e continua sendo, né, uma pessoa super boa profissional, né, muito comprometida, muito responsável, mas ela não conseguiu se adaptar, né? E ela acabou tendo crise de ansiedade, ela acabou ficando frustrada, se sentia muito insegura na função em que ela fazia, porque ela não dominava aquela função, mesmo com treinamento, ela não se adaptou. Então eu vejo que sim, que a pessoa pode sim adoecer. Adiran, o que que você tem a comentar sobre isso para nós responder a Flávia? Sim, faz total sentido o que você está falando, concordo plenamente. E principalmente assim, né, quando uma pessoa ela não acompanha, né, esse processo de transformação. Ela vai para esse local com uma mentalidade. E quando chega lá, pode ser que a mentalidade daquelas pessoas seja totalmente diferente. É óbvio, né? Que óbvio é muita certeza, mas como eu sempre digo, até o que é óbvio a gente precisa esclarecer, né? Trazer Sim, clareza, compreensão do que é esse tal do óbvio, porque o que pode ser para mim não é para você, né? Então, é, ela vai para esse local, várias pessoas estão pensando totalmente diferente do que ela imaginou, né, do que ela é, achava que seria. E muitas vezes tem também um despreparo ali, né, nessa questão. Então, é importante que ela tenha esse apoio. É óbvio que vai demorar um pouco, né, tudo isso, mas em muitos lugares, se presta esse apoio, né, fazendo ali, dando sim, um amparo, né, mais emocional, mais esclarecendo muito mais para aquela pessoa, para que quando ela vá para esse trabalho, para esse local, ela já saiba exatamente o que é que espera, né, o que ela vai sim. esperar daquele lugar, como ela vai se Uhum. comportar, como ela vai agir e reagir, quais as mudanças que ela realmente precisa fazer. Então, isso ajuda muito, do que simplesmente jogada naquele lugar, né, naquele setor ou naquela empresa e ela ter que se virar, né, para poder cumprir com tudo que ela tem que cumprir. Sim. Flávia, nós respondemos a tua pergunta?
coloca aqui para nós nos comentários se a gente se conseguiu, ficou mais alguma dúvida a respeito da tua pergunta. Enquanto a Flávia fala aí né, se ela precisa de algum complemento, enfim. Vamos começar então com as estratégias. Bora, vamos lá. Vamos falar quais são as estratégias que nós separamos para a live de hoje, porque não são só essas que a gente vai apresentar. E, inclusive, nós temos uma estratégia bônus também, que ela não pode deixar de ficar de fora nessa live aqui, porque também ela é de suma importância aí para o desenvolvimento aí da nossa autogestão emocional. Vamos lá, Diran. Qual que é a primeira estratégia que a gente separou para falar no dia de hoje? Sim, eu separei tão separadinha que tá até anotada aqui na minha frente. Estava tentando ver ali, ler o que que a Flávia escreveu, mas não estou enxergando realmente. Precisa você Mas me falar depois. é a pergunta que a gente respondeu, que está Ah, aqui sim. no chat agora. Ah, Uhum. tá. Bom, então agora nas quatro estratégias, né, que nós separamos aqui, a primeira dela é como expressar, né? Eu acho que nós já falamos um pouquinho sobre isso, como que você vai expressar, né? Como que você se comporta quando você está passando por essas situações. Então, expressar as suas emoções de maneira adequada. O que seria isso? Né? Talvez aí a ouvinte esteja questionando como assim? Existe uma maneira adequada para eu expressar aquilo que eu estou sentindo com uma ansiedade, um medo, uma frustração? Existe. Porque, vê, muitas vezes a pessoa ela está ansiosa, estressada, mas é sobre ela, não tem nada a ver com a outra pessoa. E aí você pergunta algo para essa pessoa, pronto. Ela já vem com, como a gente diz, né? Vem com todas as pedras para cima. E aí ela diz: ah, não me perturbe porque eu estou estressada. Causa mais estresse ainda, né? Porque é Acaba a gerando lei um da, conflito, né? é a lei da ação e reação. Você manda e você devolve, não é assim? Então, essa estratégia de aprender a se expressar, aprender a expressar as suas emoções de maneira adequada, é muito importante, porque você precisa saber como você vai falar sobre o que você está sentindo. Porque ver o outro não tem nada a ver. É sobre você, não é sobre o outro, né? Então, aprender a expressar vai ajudar a pessoa a falar de uma forma mais adequada, a fazer com que a outra pessoa ouça realmente o que ela está querendo dizer e precisa dizer, né? Para poder ter esse intercâmbio aí, né? Essa conversação entre quem está ouvindo e quem está falando na E forma de aí expressar. também, sim. E aí também entra aquela questão que a gente falou antes, que não, não precisa você fingir que não está sentindo aquilo, né? Se você está estressado, se você está com raiva, independente do sentimento que você está sentindo naquele momento, você não precisa fingir que não está sentindo ele. Mas você precisa entender qual é a melhor forma de falar sobre isso com a pessoa ou de avisar, olha, hoje eu não estou num dia tão bom assim, para que isso não afete os relacionamentos que você precisa ter ali, né? Porque essa harmonia no ambiente de trabalho, não só no ambiente de trabalho, né? Em todos os ambientes aí que a gente tá, essa harmonia ela precisa acontecer para a gente ter as relações um pouco mais leves, né? Hoje em dia já tem tanto motivo para a gente estar aí nesse clima tenso, né? É questão de pandemia, é Covid que passa, que não passa, é que a gente não sabe o nosso futuro ainda, né? Não está bem claro para nós. São sequelas do Covid que passaram aí muitas pessoas por essa doença. Então, assim, é crucial a gente sempre colaborar para que a gente tenha essa harmonia nas relações, né? E dentro do ambiente de trabalho, muitas vezes a gente fica mais lá no ambiente de trabalho do que em casa, né? Então é muito importante a gente saber expressar aquilo que a gente está sentindo, né? Deixa eu cumprimentar aqui a Noeli. Oi, Noeli, tudo bem? Seja bem-vinda aí à nossa live. A gente acabou de falar a primeira estratégia aí para gestão das emoções, que é saber se expressar da forma adequada aí, quando você está estressado, quando você está aí num momento mais delicado aí da sua vida. Então, seja bem-vinda.
Vamos para a segunda estratégia, Diran? Vamos. É, lá vai eu querendo ler o comentário, ver o que que a Noeli está dizendo. Eu sou tão curiosa, gente, vocês não sabem, vocês não entendem. Eu estou aqui no celular e meu computador está lá na frente, eu quero ver tudo, né? Mas enfim, às vezes ele tem que observar bem ali, porque passa muito rápido ali para mim. Então, a segunda estratégia é aprender a dar feedbacks construtivos, né? Tem até um, um meme aí que rolou um tempo atrás aí que eu vi, né? Que se você não, você só pode dar feedback para alguém se você construir alguma coisa, né? Então, mas não é bem assim, né? Quando nós estamos falando sério mesmo, de coisas sérias, dar feedbacks construtivos é exatamente ajudar a pessoa, não é dizer assim, quando a pessoa está, por exemplo, muito triste, né? Quando ela está com raiva, está ansiosa, está estressada, é perceptível, todo mundo percebe, todo mundo vê, tá claro isso. Mas quando ela está mais triste, mais, sabe, assim, mais melancólica, e alguém pergunta o que é que ela tem, ela diz, ah, não é nada não, não é? Assim que acontece? Sim. E aí vem a pessoa e no dar o feedback para ela diz assim: ah, tudo bem, vai passar. Isso não é dar feedback, né? Calma, é assim mesmo que acontece. Isso não é assim. Né? A pessoa, por exemplo, aconteceu uma situação em que você se sentiu ofendida, né? Ou na empresa, ou mesmo na família, com os amigos, ou na rua, ou né, em determinado momento a pessoa está ofendida, ou foi ofendida ou ofendeu alguém. Né? Houve aí um intempéries aí junto com essa pessoa. E ela ficou incomodada. Ela está realmente incomodada. E aí, como que ela vai se portar diante dessa pessoa? Como que ela vai se comportar? É conversando, é trazendo, chamando para o diálogo, chamando para a consciência, chamando essa pessoa para o raciocínio, o porquê, como, o que que ela pode fazer, como que ela pode ajudar, se ela E pode como que ela se mudar isso, sentiu também, né? E como ela se como que ela... sentiu também na situação que aconteceu, né? Falar de uma forma Exatamente. tranquila, mas não deixar de falar a respeito do assunto Sim. que tem que ser tratado, né? E de uma forma assim, Rejane, é muito importante quando você vai dar ou quando você vai receber feedback, é chamar essa pessoa para o particular. Não é em qualquer lugar, não é em qualquer momento que isso acontece. Tem que ser no particular. Mesmo que seja 5 minutinhos, mas que seja só, né? Ali, olho no olho. Não é no meio de todo mundo, né? Principalmente nas questões de equipes, né? Em trabalhos onde as pessoas estão ali um pouco mais juntas, né? Nesse momento não é o momento do feedback, realmente. E isso entra também naquela questão que a gente chama de comunicação não violenta, né? É saber como tratar esse assunto sem julgar a pessoa, sem atacar ela, né? Porque muitas vezes acontecem essas questões aí de desentendimento ou de que a pessoa não se sentiu confortável da forma que ela foi tratada em algum momento, mas ela não sabe como chegar e falar com essa pessoa. Então, às vezes, ela evita fazer isso, acaba guardando aquele sentimento que vai se tornar depois numa insegurança de estar tratando o assunto com essa pessoa, num problema de convivência, de relacionamento dentro da equipe também, né? Então, a escutativa também é importante nesse caso, né? É você dar abertura para a pessoa falar, é você ter o espaço para você falar também e sair daquele feedback com um entendimento da situação que precisa acontecer ali, né? Bem-vindo, Alex, tudo bem? Antes teve uma pessoa que entrou que é Yoga Edu, eu não sei o nome dela, mas seja bem-vinda também, eu acabei antes esquecendo de comentar. Adira, antes da terceira estratégia, nós temos aqui um comentário da Elisandra. Tem alguma dica? Eu sou muito fechada e guardo muita coisa para mim. Tem uma dica para ficar mais leve sem que a gente se sinta tão mal?
Pode responder ou Pode, quer que eu res- responda? Ah, pode tá. responder, aham. Vamos trocando as ideias aí. Sim, essa questão da leveza, né? Eu sempre digo assim, você falou da menina aí da yoga, né? Alguma coisa de Uhum. yoga, eu entendi isso. É, Não sei se é, né? É, como instrutora de yoga também básico avançado, eu diria para você que é o seu momento relax. Você precisa aprender a tirar para você momentos curtos, não é para você ficar lá 5, 6 horas meditando, relaxando, pensando, porque é legal, é bom, mas né, venhamos e convenhamos que hoje nós não podemos mais perder nem tempo e nem dinheiro, né? Tempo é vida, né? Assim, então, por isso que junto com a gestão das emoções é importante também aprender a gerir o seu tempo. E o tempo ele vai se tornar muito mais prazeroso na sua vida se você aprender a se posicionar diante de você no espelho e olhar para você e dizer o que é que você tem, o que você está sentindo. E respirar, uma forma fantástica de alinhar você, de colocar você no eixo, é a respiração. Vai no seu quintal, vai na varanda, para quem mora em apartamentos, né? Não mora em casa, eu moro em casa, então tem quintal, tem jardim e tal. E aí eu necessito estar lá fora todos os dias, várias vezes por dia, eu sempre falo isso, para respirar puro. E não é ficar lá muito tempo, simplesmente quando você abre o peito, você respira profundo, né? Você solta o ar e um exercício fantástico é você inspirar profundo, reter a sua respiração por alguns instantes e quando você exalar, soltar o ar, imagine que tudo aquilo de ruim, todo aquele cansaço, toda aquela ansiedade, tudo aquilo que não te serve mais vai saindo com a expiração. palavras de quem Isso é trabalha com maravilhoso. terapia há muitos anos, né, Adriana, também. Sim, como terapeuta há quase 30 anos. Né? Então, e também tem a questão aí do ser fechado, entra bastante também a questão do autoconhecimento, porque muitas vezes a gente acaba não falando algo porque a gente não entende como que eu devo falar de forma que eu não me sinta mais mal, guardando isso para mim, mas também que eu não seja mal interpretada naquilo que eu vou falar, né? Então, muitas Sim. vezes a gente vê assim que as pessoas acabam se fechando pelo fato de não ter essa clareza de como chegar e falar, como chamar essa pessoa no particular e tratar esse assunto de forma que saia mais leve, saia mais resolvido. Então ela acaba se fechando e ficando esse sentimento dentro dela. Só que o que acontece nessa questão aí de a gente ficar aguardando muito? Vai chegar um momento que é a gota d'água. E aí, nessa gotinha d'água, muitas vezes você vai perder a razão de você estar discutindo aquele assunto, porque é uma coisa tão pequena, mas só que você foi guardando, foi guardando, foi guardando, e acaba afetando muito. Isso gera muita questão da ansiedade, né? Gera muita insegurança. Muitas vezes você deixa de fazer também tomar decisões, ter iniciativas até do teu próprio crescimento dentro do teu ambiente de trabalho ou da forma com que você se posiciona lá dentro da tua empresa, porque você não sabe como lidar com essa questão, como estabelecer essa relação de troca e não de que sempre você está aceitando, sempre você está escondendo o teu sentimento, né? Então, falar sobre o que você está sentindo é muito importante nesse momento. E aí você começa aos pouquinhos se abrir. Você vai falar de uma forma, deu certo. Então, na próxima vez que acontecer isso, teu cérebro já vai entender que você pode falar da forma com que você falou no desafio anterior, para que você consiga também ter os resultados positivos e não ficar guardando com aquilo, porque acaba sendo muito pesado, né? Isso gera, assim, muitas vezes até pedidos de demissão, né? Muitas vezes até a rejeição de uma promoção, porque tem os desafios que vão sempre aparecer dentro do ambiente de trabalho ali também, né? Mas obrigada aí pela dica, né? Essa questão aí, a Norli também agradeceu aí, a ótima dica da questão da respiração. E
tranquiliza muito mesmo, né? É incrível quando a gente começa a fazer isso, a se olhar no espelho, a falar consigo mesmo, a fazer esses exercícios de respiração. Parece um toque de mágica que a gente consegue fazer, né? Sim. Elisandra, nós respondemos a tua pergunta, ficou claro? Tem mais alguma coisa aí? Eu tô adorando, gente, essa interação de vocês. É muito bom a gente disponibilizar esse tempo e ver que as pessoas estão também interessadas no assunto que a gente está tratando. E a gente vê assim que são coisas que a gente não está falando nada que é de outro mundo, que tem que ter uma enciclopédia para conseguir construir. Não, são coisas fáceis, são coisas tranquilas de você construir, mas é um passinho de cada vez, você vai pegando o jeito, e aí quando vê, você está exercitando aí essas estratégias sem ficar pensando como que eu vou fazer agora, que já vai virando automático, né? Seja bem-vindo, Antônio, tudo bem? Adira, vamos lá para a terceira estratégia, então? Vamos, nossa, eu adoraria ficar falando aqui de estratégias de meditação, relaxamento, foco, atenção. Qualquer Vamos dia fazer vamos outra fazer live, uma, então. vamos, bora. Vamos fazer. Porque é tudo que nós precisamos hoje, né? Manter o foco, a atenção né, essa harmonia interna de dentro para fora. Lembrando que nunca é de fora para dentro, né? Uhum. Então vamos aí para a terceira, né? Terceira estratégia. Nós Terceira estratégia. Então, a terceira estratégia que nós separamos aqui é desenvolver a sua resiliência emocional. O que seria isso, né? É isso disso que nós estamos falando, né? É prestar atenção também à sua saúde física. Porque, vê, quando você está emocionalmente abalado, essa emoção, ela não está aqui, ela não é a parte de você, ela não está apartada de você, ela está em você. Então, isso vai acarretar outras consequências no seu corpo físico, no seu aparelho, no seu corpo, né? Uhum. Então, quando nós aprendemos a prestar atenção à saúde física, à nossa saúde psicológica, né, emocional, de uma forma geral, né? Não assim, em pequenas partes. Não é preciso esperar que isso aconteça para você começar a olhar para você, o que é que está acontecendo. Isso é uma tarefa, é um exercício diário, e quando eu digo diário, é diário todos os dias, né? Não é só diariamente, É uma diário vez todos por os dias. semana. Não, é diário todos os dias. Então, prestar atenção à sua saúde física e psicológica no geral. Outra questão também que eu adoro muito falar sobre isso é a questão da alimentação. Isso não tem nada a ver com tipos de alimentações, mas uma alimentação, você precisa se alimentar, né? Porque quanto mais esforço você faz, mais energia você vai gastar. Então é preciso se alimentar bem, dormir bem. Ah, Dira, mas eu não posso dormir muito tempo, não posso ter aí as famosas 8 horas de descanso. Ok? Cada um tem aí o seu biotipo, né? Então ele vai necessitar de X horas de sono. Se isso está bom para você, te mantém carregado, né? E te recarrega, te harmoniza de novo, é show, mas é preciso juntar todas essas coisas, né? É, exercícios físicos. Ah, agora, né? Muita coisa para fazer. É meditação, é relaxamento, é respiração, é alimentação, é dormir, é exercício. A pessoa fala, nossa, agora eu vou parar de trabalhar para fazer só isso. Mas não é, são questões de minutos. Se você, né, para aquela pessoa que trabalha muito tempo sentado ali na mesa e começa a dar aquela, né, sensação ruim, levante um pouquinho, vai lá na janela, abre a janela, dá uma respirada forte, se espreguiça, estica os braços. Quando você sai desse ponto onde você está, atrás de uma mesa, e vai para a janela, todo o seu corpo trabalha para essa mudança, não é? O seu cérebro Sim. também trabalha. Então, você mudou o foco, nem que seja por frações ali. Mas é importante tomar uma água, porque eu sempre indico tomar água quando você está estressado, ansioso. Porque a água, né, não sei se todo mundo sabe, mas a água ela é condutora de energia, né? Para que a energia esteja acontecendo na nossa casa, precisa de água, né? Uma usina Sim. só existe por causa de uma água, da água que está lá, né?
Então, quando você está sobrecarregado ou está mais desanimado, tome água. Ela vai ajudar o seu cérebro, né, a disparar mais energia para o teu corpo. Inclusive para os seus pensamentos, para quem trabalha muito com a questão da criatividade, quem tem que elaborar muitos projetos, mantenha sempre copos de água por perto, né? Isso é realmente assim, é fantástico para manter a sua saúde, seu equilíbrio, né? Tudo funcionando muito bem. Inclusive o nosso cérebro, né? Essa máquina extraordinária, mas é preciso saber cuidar bem dela. E Nutrir ela. a água é fantástico para isso. Então, quando nós nos mantemos nutridos, e aí nós estamos falando aqui da questão física, né? Mas de quantas coisas nós podemos nos nutrir também para nutrir o nosso emocional, para nutrir a nossa mente, quando estamos estressados, ansiosos e etc. Tem que prestar atenção. E quando eu falo nessa questão também da resiliência aqui, nós precisamos Né? também desenvolver resiliência, ajudar a pessoa, né, não só os profissionais, mas a pessoa em si, é trabalhar a questão da autorresponsabilidade. Ah, Gina, você está dizendo que eu sou irresponsável? Não, responsabilidade, ser uma pessoa responsável na sua casa, na sua família, com o seu trabalho é uma coisa. Ter autorresponsabilidade é outra coisa. A autorresponsabilidade é você cuidar de você por você. Porque tudo começa a partir de Em você, né? você. Assim, então, desenvolver isso, e olha que isso é aprendizado, né? É uma questão de prática, é técnica, você precisa aprender. Então, E e também praticar. aprender a ter esse equilíbrio, né? Nem tudo é trabalho, nem tudo é vida profissional, nem tudo é lazer, tudo é equilíbrio, né? Se nós tivermos aí um pouquinho por dia, aí 30 minutos de uma atividade física, uma alimentação o mais adequada possível, evitar industrializados, né? Eu sou suspeita em falar porque, né, minha formação acadêmica é nutrição, então vem muitas coisas já, quando se fala em alimentação, já vem muitas coisas aí, muitas dicas que a gente pode dar com relação aos benefícios de uma alimentação adequada, né? E aí, a gente às vezes não relaciona o físico com o emocional, né? Mas ele está totalmente ligado e está totalmente aí no dia a dia sendo um primordial para que tudo funcione. Então, tudo é equilíbrio, é só pensar em equilíbrio que a gente consegue já entender que cada dia é um pouquinho de cada coisa que eu preciso investir meu tempo, né? Investir tempo pro profissional, para o pessoal, para a família, para a alimentação, né? Um pouquinho de cada coisa aí vai fazer com que a gente tenha esse equilíbrio, né? E qual que é o quarto e não é o último, né? O quarto e não última estratégia, porque nós vamos ter estratégia bônus, porque todo mundo merece, né, Diran? Olha a interação que essas pessoas estão fazendo. É muito bom estar aqui. A gente está aí há 45 minutos já na live e não tenho vontade de acabar ela tão cedo. Porque É é muito muito bom, né? gostosa essa conversa, é muito bom a gente falar sobre esse assunto. Sou suspeita em falar porque eu gosto realmente de falar sobre esse assunto, mas eu entendo que as pessoas também gostam aí de interagir com isso. E desperta bastante curiosidade de aprender um pouquinho mais a respeito, né? Então, qual que é a nossa quarta estratégia aí? Sim, o meu chat está parado, é assim mesmo? Não, não sobe nem desce, não acontece nada aqui. Agora parou aqui também. Ah, Uhum. tá. Acho que ninguém mais falou nada. Ah, sim, então tá bom. Então, a quarta estratégia é olhar, né? Olhe para o seu mindset. Nossa, como isso é difícil para a maioria das pessoas, né? Olhar para si mesmo, né? Observar o que está acontecendo com a sua mente. Então, como que nós podemos fazer isso? Lá atrás, né, no comecinho, acho que eu até respondi aí para... Desculpa que eu esqueci o nome, mas a questão de olhar para você, né? Então, reservar esse momento de para se perceber, para se sentir, para perceber as coisas à sua volta, o que é que está acontecendo à sua volta, o que é que você está fazendo.
para que as coisas estejam reagindo ao que você está fazendo, porque nem sempre as coisas vão acontecer da forma que a gente quer, do nosso jeito. Não é assim? É. Então, as coisas é uma sucessão de acontecimentos, né? De ações e reações. São manifestações. Nós estamos aqui fazendo, falando e as coisas estão acontecendo. Mas realmente está saindo da forma que eu gostaria? Está saindo da forma como você gostaria? Por isso que nós precisamos aprender a dominar essa área, né? Ter um mindset aí bem onde você não é controlar. Veja bem que tem uma diferença de você dominar isso e controlar, né? Mas isso vai também ficar para uma outra ocasião. Então, É um né? Porque assunto senão a gente, a mais gente vai extenso. aqui e vai noite afora. Então, o Sim. primeiro passo é reservar esse momento, né? Para você perceber o que está acontecendo, porque as coisas não vão sair do seu jeito, então você precisa aprender, então, a lidar com essa situação. Porque se tudo saísse do nosso jeito, era maravilha, né? Então, nós precisamos realmente aí um pouco de inteligência emocional para poder lidar com essas situações, né? Gerir as nossas emoções com inteligência, porque a E se a nossa gente mente for, precisa disso. sim. E se a gente for pensar, né, a nossa vida é como se fosse uma estrada, né? A estrada tem as montanhas, tem as baixadas, então assim, nós temos também na nossa vida os altos e baixos, tem dias que tá É, ótimo, tem dias que não está tão bom, né? E assim a gente vai passando os nossos dias. Então, a gente olhar para nossa mentalidade, para aquilo, como a gente se vê no mundo, como que a gente pode construir relações com as pessoas, né? É tanta coisa que envolve aí quando a gente fala em mentalidade, em mindset, né? Que realmente concordo com você, Adira, que é tema para uma outra live aí a gente falar sobre isso, porque o mindset um termo que a gente tem usado cada vez mais, né? Mas ele não nada mais é do que é a mentalidade. Então, as pessoas, a nossa mentalidade, a gente cuidar do que a gente acredita, e até mesmo assim, em que ambiente nós estamos expostos, o que a gente tem assistido, que livro você está lendo, tudo isso envolve também a nossa mentalidade, né? E muitas vezes a gente acaba não cuidando tanto disso e vê assim que muitas coisas a gente não associa com o que a gente vive, as situações que acontecem na nossa vida, com a mentalidade que a gente tem. Mas ele está muito ligado, né? e ver que a maioria, assim, né? Ela ouve muito falar sobre a mentalidade, mas do lado externo, mentalidade de crescimento profissional, mentalidade de Uhum. crescimento financeira, mas nós precisamos desenvolver a primeira mentalidade, que é a fundamental, que é a interior. Essa mentalidade de crescimento não é do lado externo, só do lado externo. Ela é uma mentalidade de crescimento interno. Então, quando eu me percebo, quando eu aprendo a me harmonizar, a me manter em equilíbrio, né, por mim mesmo, não porque o outro precisa, porque o outro está incomodando, mas é pelo crescimento próprio, né, pelo crescimento do ser. Eu sempre digo assim, Sim. qual é o ser mais importante nesse universo? Eu sempre falo assim, o ser mais importante do universo é Deus, o Criador, né? Mas no universo é você, né? A partir de você, outras coisas também são muito importantes para você. Então, quando você começa a se cuidar, a ter essa mentalidade de crescimento, né? O mindset de crescimento, as coisas mudam totalmente. Não da noite para o dia, como nós falamos antes, né? Mas sim, Sim. você vai galgando aí, você vai subindo um degrau, degrau a degrau, e logo você, né, está lá no alto, vamos dizer assim. Ou seja, logo você está numa vibração, numa frequência na qual pode acontecer coisas, né, esses intempéries que acontecem, desafios, é, coisas que acontecem da noite para o dia, né, que não é legal, vão acontecer. Mas se você estiver com esse cuidado, se você estiver amparada por si mesma, estiver fortalecida, as coisas vão ser mais fáceis de serem resolvidas, compreendidas.
até mesmo percebidas. Porque muitas vezes as coisas saem do eixo porque não percebemos realmente o que está acontecendo à nossa volta. Sim. Então, essa E mentalidade é muito importante. sim. E aí que entra a nossa estratégia bônus aí, né? Que é assim, tá, nós temos essas 4 estratégias que são ótimas, mas aí como que eu faço para desenvolver isso, para conseguir ter habilidade de aplicar essas estratégias na minha vida, né? Então, é assim, é investindo no seu autoconhecimento. Hoje em dia a gente tem na mídia muito material, tem muitos perfis no Instagram, tem muito material no YouTube, tem, né, nós mesmos, né, somos pessoas que trabalhamos com o desenvolvimento humano, a gente está disponível aí também para ajudar. E para desenvolver essas habilidades, né, nós precisamos nos conhecer, né? Só a gente entendendo muito bem quem nós somos, quais são os nossos valores, quais são os nossos princípios, qual é o nosso comportamento, que a gente vai conseguir estar com uma facilidade muito maior de aplicar isso na vida e ter uma vida mais leve, porque hoje em dia a gente vê assim que a gente já é envolvido com tantas situações aí no dia a dia que acaba que quando a gente vê, a gente está no meio de uma bola de neve, cheia de coisas para resolver, não sabendo como lidar com isso. E muitas vezes aí partindo para remédios, ansiolíticos, né, e outras questões aí mais a nível de medicação, quando na verdade o problema está lá dentro, Não ele estou te precisa ser resolvido. ouvindo, Jane. Não? Tá me ouvindo? Eu não estou ouvindo você. Tô te ouvindo. Quem está me ouvindo, fala aí para mim, pra gente aí, digita aí no chat se vocês estão ouvindo ou não, porque a Rejane não tá, não tô ouvindo a Rejane mais. Pessoal, me conta aí Tá se me vocês estão ouvindo? me ouvindo. Mas assim, você tá me ouvindo? Sim. É, Você não tá não, me não ouvindo? ouço você. Não. Estranho. Faz assim, ó, desconecta o cabinho do seu fone, do celular e conecta de novo. Pode ser isso. Deu certo agora? Bom, ó, as Não tô pessoas estão ouvindo, dizendo que. Rejane. Ah, as pessoas estão falando que estão nos ouvindo. Deixa, Mas eu. vocês estão. O Waze, desculpa aí. A Elisandra, você está Elisandra. ouvindo a Rejane? Está me ouvindo? Porque eu não ouço a Rejane. Deixa eu ver. Mas se vocês estão ouvindo a Rejane, pode ir falando, Rejane. Eu vou tentar ver Tá. você aqui pelo computador. Eu vou continuar aqui. E nós estamos. Ai, obrigada aí por vocês estarem respondendo aqui. Eu vou continuar então. E aí, assim que a Dira conseguir resolver lá o probleminha, de repente é lá com ela o problema. Agora você me ouve? Adira, você me ouve? Não Não? te ouvindo. Não te ouço, Tá. Então realmente. eu vou dar continuidade aqui bem tranquilo. Então, o que eu dizia assim é que a gente já está envolvido com tantas situações aí no dia a dia que a gente precisa entender, Não, se Rejane, entender, não te se ouço. conhecer. Não? Que estranho, né? Bom, deixa eu continuar aqui Ó, então. dá para fazer assim, ó, a gente está com um delay aqui. Aí eu ouço você lá pelo computador e respondo aqui. Tá bom, combinado então. Então, pessoal, independente aí da questão de investimento financeiro, hoje a gente tem acesso ao autoconhecimento através de livros, através de tantos mentores e tantas pessoas que trabalham aí, e até mesmo nós estamos entrando nesse mercado aí do desenvolvimento humano, que, assim, reunindo toda a experiência que a gente já tem como líder, eu tenho aí 17 anos de liderança,
dentro do mundo corporativo. A Diran também tem a experiência dela aí na questão de liderança, na questão das terapias. Então, tudo são profissionais, até mesmo os psicólogos, né, que fazem essa ajuda no autoconhecimento e fazem com que a gente consiga compreender-se um pouco melhor, né, para a gente conseguir gerir as nossas emoções. Então, o que eu ia complementar com essa estratégia extra era isso, né? Então, de buscar o conhecimento, buscar o autoconhecimento. E eu sempre tenho uma frase que eu gosto de usar, que é: antes de liderar, lidere-se. Então, antes de você ser o líder lá na tua casa, antes de você ser o líder lá na empresa que você trabalha, ou em qualquer área da tua vida, você precisa entender-se, liderar a sua própria vida em primeiro lugar, para que aí você consiga levar essa liderança aonde você for, em qualquer área da tua vida, porque isso vai fazer ficar muito mais leve, muito mais prazeroso para você e para as pessoas também, né, que convivem aí no dia a dia com você. Até mesmo na educação dos filhos, tudo isso vai fazer a diferença. E eu sempre também gosto de reforçar que ninguém está habilitado para ser líder de alguém sem antes ser líder de si mesmo. Então, isso são frases que só reforçam a importância da gente estar aplicando essas estratégias na vida da gente e também passando isso para frente, ensinando os filhos, ensinando lá os colegas de trabalho, e a gente poder sempre acrescentar na vida das pessoas. Adiran, eu não sei se você vai me ouvir, mas o que eu quero falar para você é te agradecer por essa live, agradecer por todos os ensinamentos aí que você nos deu, agradecer a participação de todos. Eu fiquei muito feliz da interação que vocês tiveram aí conosco. É uma pena que a Dira não esteja me ouvindo agora, mas assim, é um prazer. Fico disponível aí também para falar com você num outro momento e te convidar também para uma outra live aí, porque a gente já viu que tem bastante assunto sobre isso que vai acrescentar na vida da nossa audiência, na vida das pessoas. Então, um grande beijo. Dira, você quer falar alguma consideração final? Você tem que aguardar o delayzinho aí lá para ela. Tá. Eu aqui, né, para mim está tendo um tipo de retorno que eu estou vendo lá, mas eu creio que você já encerrou aí. Você pediu para eu fazer as considerações finais, foi isso? Sim. Eu estou lendo os seus lábios, mas enfim, né? Coisas ao vivo acontecem. Mas então eu quero agradecer imensamente mesmo pelo convite e realmente assim, tudo que nós falamos aqui, é óbvio que tem muito mais coisas para serem ditas, tem muito mais situações envolvidas, muitas outras questões que podem ser abordadas, mas a questão é, se você já passou, está passando por alguma dessas situações, procure ajuda. Né? É preciso procurar ajuda, é preciso começar a se compreender melhor, se aceitar. O primeiro passo é se aceitar, é entender que você está passando por este problema. E o segundo passo é você ir realmente em busca de ajuda, falar com quem está com você, não dar explicações do porquê você está assim, mas falar sobre você, sobre a situação e realmente procurar ajuda. Né? Então, quero agradecer imensamente pela oportunidade e talvez nós iremos fazer, né, lá no final do mês, lá no meu perfil, não é isso? Sim. Legal. Será um prazer ter você lá. Que bom. Quero agradecer a Eu que todos agradeço. vocês. Imensa gratidão. Obrigada, e eu espero poder fazer mais lives com mais frequência, né? Eu fiquei sumida aí um tempinho, mas é que eu estou me dedicando a um projeto assim, muito importante e que logo, logo vocês vão também estar sabendo aí o que vai ser, logo, logo eu já vou contar para vocês, e principalmente para vocês que estão lá no meu grupo VIP, né? Então, permaneçam lá, façam as interações aí comigo no particular, para que a gente possa aí estar trocando essas ideias e nós estar elaborando esse projeto
da forma que atenda a necessidade de vocês. Tá bom? Grande beijo. Deus abençoe todos vocês. Amanhã já é sexta-feira, então um ótimo final de semana. Deus que esteja aí na casa de cada um de vocês. Até mais. Beijão.